Queridos irmãos, boa noite. Bem-vindos a mais uma sexta-feira online. Estamos gratos por Deus estar cuidando de nós, nos estar acompanhando. Mesmo nestes tempos de pandemia, ainda podemos partilhar o Evangelho, a Palavra de Deus. Ainda nos podemos reunir, claro, de uma maneira tão diferente, mas podemos continuar ligados, conectados uns com os outros e podemos ter este desejo de continuar a seguirmos juntos nesta caminhada rumo ao céu, rumo à presença de Deus. Então, bem-vindos a todos e obrigado por nos acompanharem e estarem connosco nesta noite. Continuamos refletindo, meditando sobre sermos imitadores de Jesus. É um grande desafio, é o desafio do Evangelho, é o desafio das Escrituras, é o propósito de Deus para a nossa vida, é sermos cada vez mais parecidos com Jesus e aprendendo com Ele como é que devemos viver, como é que nos devemos comportar, o que é que devemos fazer. E hoje trago-vos uma mensagem sobre um aspecto muito importante da nossa vida devocional, da nossa vida cristã, sermos imitadores de Jesus, no sentido que devemos orar como Jesus, orar como Jesus orou. Ele que era o Filho de Deus, Ele que era Deus feito homem, não dispensava a sua comunhão com o Pai, não dispensava os momentos de comunhão, de partilha, de intimidade, de proximidade com Deus. A Bíblia ensina-nos muita coisa sobre oração e ensina-nos que oração é muito importante. Acredito que todos nós temos isto bem presente, que orar a Deus, ter comunhão com Deus, ler a sua palavra, meditar nas Escrituras, louvá-lo, adorá-lo, por outras palavras, tirar tempo para nos conectarmos com as coisas espirituais, com Deus. A Bíblia mostra-nos que isso é muito importante. As Escrituras têm várias declarações sobre a oração importantes. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que devemos orar sem cessar, orar sem cessar. Isto significa que a cada dia devemos manter, a cada momento devemos manter o nosso relacionamento com Deus, devemos estar em estreita ligação com Ele, no trabalho, em casa, na cozinha, enquanto estamos a passear ou no lazer. Nós devemos manter-nos ligados a Deus, o nosso coração está unido com Ele. A Bíblia diz que devemos ser sóbrios e vigilantes em nossas orações, devemos estar despertos, devemos estar vigilantes na nossa oração, ser perseverantes na oração. Perseverante quer dizer aquele que não desiste, aquele que não desanima, aquele que preserva, aquele que continua na sua luta de oração com Deus. Devemos ser vigilantes em oração, sempre com ações de graças, sempre com louvor a Deus, com gratidão a Deus, com adoração ao nosso bom Senhor. Então, o que é que podemos aprender com a vida de oração de Jesus, a qual nós devemos imitar? O desejo é este, o propósito é este, é imitar a Jesus no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu caráter. O que é que podemos aprender com a oração de Jesus? 5 coisas que eu quero rapidamente partilhar convosco da experiência de Jesus de oração. A primeira vamos encontrar em Lucas, no capítulo 5, versículo 15 e 16, que eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias e a lermos juntos. E nesse texto está escrito: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez se divulgava mais, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Mas note bem, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então a primeira coisa que podemos aprender com Jesus na sua intimidade de oração é que a oração para Jesus era mais importante que a fama, que as multidões, que os milagres. Por outras palavras, a comunhão com Deus era a prioridade de Jesus, mais importante do que a fama, mais importante que as multidões, mais importante que os milagres extraordinários, era a sua comunhão com o Pai, era a sua vida
de oração. Vivemos num tempo em que nós, parece que como igreja, queremos atrair as multidões, desejamos as multidões, mas Jesus ensinava-nos que as multidões eram importantes, mas mais importante do que isso era o seu tempo de intimidade com o Pai, era a sua oração. Vejam que o texto está-nos a dizer que a fama de Jesus, aquilo que se dizia a seu respeito, se começava a divulgar por todo o lado. Todos ouviam falar de Jesus, todos queriam ir ver Jesus, todos queriam experimentar um milagre de Jesus, ouvir o seu ensino, conhecê-lo. A Bíblia diz-nos que grandes multidões vinham até Ele, muita gente vinha até Jesus, muita gente vinha ao encontro dele. Diz o texto que vinham para duas coisas: para ouvirem o seu ensino, porque ninguém ensinava como ele, ninguém comunicava a palavra de Deus como ele, então as pessoas eram atraídas para virem ouvir Jesus, mas também para serem curadas das suas enfermidades. O ensino e a cura, os milagres, os sinais acompanhavam a vida de Jesus, acompanhavam o ministério de Jesus. E talvez, se Jesus não fosse um homem perfeito como foi, talvez aquela fama o atraísse, talvez aquela fama o mudasse, o transformasse, talvez aquele desejo de estar com as multidões e ser aclamado lhe subisse à cabeça. Mas o texto diz que as multidões vinham à procura dele, mas o versículo 16 diz: ele, porém, Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários, longe das multidões, longe dos holofotes, longe da fama, longe dos milagres. Ele retirava-se para lugares solitários e ali orava, ali tinha comunhão com Deus, ali expunha o seu coração, ali falava com o Pai, ali recebia indicações do Pai, partilhava simplesmente da comunhão com o Pai, da intimidade com o Pai. Então, em primeiro lugar, aprendemos que a oração para Jesus era mais importante que a fama, que as multidões, que os milagres, que os cultos, que as reuniões, que muita gente. Mais importante que isso tudo era a oração. Em segundo lugar, a oração na vida de Jesus era a sua primeira prioridade. Era a sua primeira prioridade. A relação com o Pai, de intimidade com o Pai, era a sua primeira prioridade. Ele sabia que havia muita coisa para fazer, havia muita gente necessitada da sua presença, da sua palavra, do Evangelho. Os discípulos precisavam dele, as multidões precisavam dele, mas a primeira prioridade de Jesus era a oração. A Bíblia diz, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao 37, está escrito: tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-lhe diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Vejam que interessante. Vejam que interessante. De madrugada, provavelmente antes do sol nascer, ou mais ou menos na mesma altura em que o sol estava a nascer, Jesus levantava-se, à alta madrugada, diz esta versão que nós estamos a usar, diz que ele saía, ia para um lugar deserto, um lugar solitário, um lugar onde estivesse só ele e o Pai, onde ele pudesse expor a sua alma, onde ele pudesse pedir força ao Senhor, sensibilidade, direção. Principalmente, ele desfrutava desta amizade eterna, esta unidade eterna que ele sempre teve com o Pai, desde a eternidade passada, e ele ia à procura disso, desse relacionamento, dessa proximidade, e diz que ali no lugar deserto ele orava. É interessante que era a primeira coisa que ele fazia. Levantava-se cedo, levantava-se de madrugada, enquanto todos estavam a dormir ou a descansar, e ele, por causa deste desejo de estar solitário com Deus, ele e o Pai, ele afastava-se das multidões, diz que se ia à procura de um lugar deserto, um lugar oculto, e ali orava. E o texto diz que Simão e os outros discípulos foram à procura dele, foram tentar encontrá-lo. Porquê? Porque diz que todos o buscavam, todos o procuravam. E porque todos o buscavam e o procuravam, e porque havia tantas necessidades, tantas carências, e o dia ia ser tão intenso e tão difícil, era importante para Jesus, antes do dia começar, estar com o Pai, estar na comunhão com o Pai, estar na intimidade com o Pai,
Queridos irmãos, temos que nos lembrar que nós também precisamos estar com o Pai, também precisamos ter esta comunhão com Ele. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, Deus feito homem, não dispensava logo no começo do dia a sua intimidade com o Pai, uma palavra de louvor, um momento de comunhão com Ele, como é que nós podemos dispensar? Temos que aprender com Jesus e com a maneira como ele orava. Em terceiro lugar, diz que Jesus orava também em momentos de tristeza, de luta. Diz que Jesus retirava-se para orar sozinho nesses momentos de tristeza, de angústia, de luta. Jesus experimentou a humanidade plenamente como nós a experimentamos. E em momentos de tristeza, de luta, o que é que ele fazia? E orar. Por exemplo, quando João Batista, o seu primo, morreu, lá em Mateus capítulo 14, versículo 22 e 23, está escrito: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, orando a Deus. Esta experiência de orarmos num momento de tristeza e de dor e de prova, acho que todos nós temos. Até parece que muitas vezes estamos mais sensíveis e disponíveis para orar no momento da luta, da prova, da aflição. Quando percebemos que sozinhos não conseguimos vencer a adversidade, lá estamos nós a orar. Bem, Jesus não orava só nestes momentos, mas nos momentos de tristeza, de solidão, de dor, de angústia, de luta. O que é que ele fazia? Separava-se para orar a Deus, para conversar com o Pai, para expor a dor do seu coração, a tristeza do seu coração. Ele experimentou a humanidade plena como nós. A Bíblia diz que ele foi em tudo tentado como nós, e por isso ele pode compadecer-se das nossas lutas, das nossas aflições, das nossas batalhas. Ele soube o que é que era o luto que muitos estão a viver nestes tempos tão difíceis. Ele soube o que é que era perder amigos, que era perder familiares. Ele soube o que é que era amigos enfrentarem a dor, a doença. Ele percebia isso, e neste momento de luta, de dificuldade, o que é que ele fazia? Despedia as multidões, enviava os discípulos adiante dele, e ele separava-se a fim de orar sozinho, de talvez chorar diante do Pai, dizendo: Pai, isto é complicado, o peso é grande, a carga é grande, a luta é grande, dá-me força para não desanimar, dá-me o teu consolo, dá-me a tua força. Eu preciso estar relacionado, unido contigo, próximo de ti. Então Jesus orava. Em quarto lugar, a Bíblia mostra-nos e revela-nos que Jesus orava antes de tomar uma decisão importante, antes de tomar decisões fulcrais para a sua vida, para o seu ministério, para o futuro da igreja, para o futuro da ação de Deus. Jesus orava. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 12 ao versículo 13, diz assim as Escrituras: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Vejam, o que é que o texto nos está a ensinar? Diz que Jesus ia tomar uma decisão importante, uma decisão fundamental, ia escolher os 12 que o iam acompanhar durante aqueles 3 anos e meio do seu ministério, e mais do que isso, aqueles que iam dar continuidade à obra de Deus, ao estabelecimento da igreja. Então o que é que o texto nos diz que ele fez? Diz que ele retirou-se para o monte para orar a Deus, para buscar a Deus. Parece que os textos todos onde encontramos Jesus a orar, que ele foi para o deserto ou para o monte, isto não quer dizer que seja só no deserto ou no monte que nós devemos orar, ou que no deserto ou no monte Deus se revele mais. Não, o foco não é esse. O foco é que Jesus se retirou para lugares onde ele pudesse estar a sós com o Pai, onde ele pudesse estar sozinho com o Pai, onde ele pudesse ter intimidade, onde ele pudesse estar protegido, sossegado. E o texto diz que ele passou a noite toda orando a Deus, buscando a Deus.
antes de tomar uma decisão fundamental, ele foi orar a Deus, ele foi buscar o conselho do Pai, a direção do Pai, a ajuda do Pai. E diz que quando amanheceu, chamou a si todos os discípulos que o seguiam, não sabemos quantos eram, algumas dezenas, algumas centenas, não sei. E diz que daqueles, ele escolheu 12 para serem os seus apóstolos. Mas antes de ele fazer esta escolha, ele teve um tempo de comunhão, de oração, de intimidade, de proximidade com o Pai. Antes de tomar uma decisão importante, ele orava. Não devemos nós seguir o exemplo dele, não devemos ser nós imitadores dele. Nos momentos das decisões importantes, fundamentais na nossa vida, é muito importante nós orarmos a Deus, para ficarmos sensíveis à sua voz, para escolhermos o caminho que ele tem para nós. Eu estou certo, todos nós já tomamos decisões das quais nos arrependemos, e muitas daquelas decisões que tomamos e das quais nos arrependemos, tomámo-las sem ter este tempo de busca de Deus, de oração, de comunhão com Ele, de procura da sua vontade, da sua direção. Vamos aprender com Jesus e vamos orar como Ele. Por fim, uma última nota para concluirmos. Jesus orava ou orou quando teve de enfrentar a maior batalha da sua vida. Não vamos ler, o texto é longo, mas por exemplo lá em Mateus 26, os irmãos têm lá Jesus no Getsemane, onde ele vai orar ao Pai. E é interessante a profundidade desta oração, em que ele ora ao Pai, abrindo completamente o seu coração e dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. O meu desejo é cumprir a tua vontade. Foi para isso que eu vim, foi para cumprir a tua vontade. E vemos que Jesus esteve ali numa dinâmica de oração, muitos minutos de oração, provavelmente cerca de 3 horas orando, é o que o texto nos dá a entender. Ali estava ele orando, buscando a Deus. Havia um momento difícil que ele ia enfrentar, um momento mais difícil da história de toda a humanidade, em que ele na cruz do Calvário ia receber o pecado de todos os homens, de todas as gentes, de todas as eras, em que a ira de Deus ia ser lançada sobre ele, em que aquele que era justo e santo ia se fazer pecado por nós. E ali estava ele, antes daquele momento, buscando força junto do Pai, buscando coragem, buscando orientação, buscando sensibilidade para a maior batalha da sua vida. Ele foi armar-se das armas espirituais que só o Pai lhe podia dar. Percebemos a dimensão da oração. Diz que até o seu suor se transformou em gotas de sangue. Imaginem a intensidade deste momento de oração que Jesus está a ter ali com o Pai, sozinho, lutando com o Pai. É verdade que ele tinha pedido aos amigos mais íntimos para orar com ele, mas diz que os amigos adormeceram, de cansados que estavam. E é verdade, irmãos, nós devemos orar uns pelos outros, isso é fundamental e tão importante, mas há lutas, há batalhas que nós temos que enfrentá-las sozinhos com o Pai, recebendo a força do Pai para aquilo que vai chegar, para aquilo que vamos ter que viver. E Jesus deixa-nos este exemplo a ser imitado, a buscar ao Senhor nestes momentos tão cruciais, tão cruciais. Então, irmãos, orar não é convencer a Deus a fazer a nossa vontade. Vejam o que é que Jesus nos ensina. Pai, se é possível que este cálice passe, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Orar não é convencer a Deus a fazer a nossa vontade, mas é descobrir a vontade do Pai, é descobrir a vontade de Deus, aceitá-la, pô-la em prática e vivê-la. A oração é isto. A oração não é simplesmente ir à procura daquilo que nos traz prazer ou nos beneficia, ir à procura da nossa vontade, não. Tentar convencer a Deus a fazer a nossa vontade, não. Quando nós oramos, oramos no nome de Jesus. Quer dizer que oramos na autoridade de Jesus, em concordância com os ensinos de Jesus, com o que Jesus deseja para a nossa vida. Então orar não é convencer a Deus. Orar é descobrir a vontade de Deus e pedir força a Deus para a pôr em prática, para a vivermos. Deixem-me concluir deixando-vos uma última leitura bíblica num texto que eu amo muito, que aprecio muito e acho que é muito importante para nós nestes dias que estamos a viver. Diz lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e pela súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Neste tempo, eu sei, muitos de nós estamos a viver um tempo de tensão, de luta, de ansiedade, de momentos tão complexos, mas vejam o que é que o apóstolo Paulo nos está a ensinar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo vamos levar isso a Deus pela oração. Se for preciso, vamos suplicar, vamos clamar, vamos chorar, mas sempre louvando a Deus, sempre trazendo ações de graças, louvor a Deus, agradecendo a Ele porque Ele está connosco, Ele está ao nosso lado. Vamos fazer as nossas petições conhecidas pelo Senhor, vamos levar-lhe tudo, o que somos, o que temos, o que estamos a carregar. E depois o texto diz: e a paz de Deus, que excede, que vai além do nosso entendimento, da nossa compreensão, ela vai guardar o nosso coração, ela vai guardar a nossa mente. Eu oro com vocês para que o Senhor opere isso no nosso coração, na nossa mente nestes tempos, que a sua paz esteja connosco. Então, irmãos, vamos orar. É isso que Jesus nos está a ensinar. Está-nos a ensinar a orar em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E eu nesta noite gostava de orar por ti, de orar contigo, principalmente para que a paz de Deus encha a nossa mente, encha o nosso coração, traga o seu refrigério, traga o seu descanso sobre nós nestes momentos tão desafiantes. Então, oremos juntos, irmãos, oremos juntos no final deste nosso culto. Senhor, eu quero orar por cada irmão, por cada amigo que nos está a acompanhar nesta noite e que partilhou connosco estes momentos de aprendizagem sobre quem Jesus é e o que é que Ele deseja para nós, qual é o exemplo dEle. E eu quero orar, Senhor, principalmente por aqueles que estão a passar por momentos de angústia, de solidão, de ansiedade, de temor, de medo, de receio em relação ao presente e ao futuro. Eu oro a Ti no nome de Jesus, para que a Tua paz que excede todo o entendimento, ela possa vir ao nosso coração, à nossa mente e tomar conta de nós e nos dar o descanso. Eu oro por cada família, por cada lar. Senhor, eu oro pela Tua paz, Senhor, que haja abundância de paz. Senhor, vai abençoar cada casa nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, foi muito, muito bom podermos estar juntos em mais uma sexta-feira online, partilharmos este pequeno momento de comunhão. E quero lembrar-vos, domingo, crendo Deus, voltamos a estar juntos às 10 da manhã, na nossa página Facebook e no canal YouTube da Assembleia de Deus de Algés. Juntem-se a nós, vamos estar juntos e vamos partilhar a mensagem, vamos partilhar as nossas mensagens, os nossos cultos, para que muitos possam conhecer a Jesus. Quarta-feira, juntamos-nos num momento mais íntimo, só para a família da Assembleia de Deus de Algés, via Zoom, para um tempo de oração. E sexta-feira que vem, se Deus quiser, voltamos a estar juntos em mais uma sexta-feira online. Então que a paz de Deus seja com todos vós. Recebam um abraço, oramos por vós e estamos cá para vós. Paz.